Bom dia, quinto ano. Como é que vocês estão? Vamos tirar mais uma aula, não é isso? Dúvidas, enfim, qualquer dúvida que vocês estejam, sempre estou à disposição, certo? Então vamos prosseguir, tá, gente? Olha só, nós vamos para a página 34 agora, certo? Página 34. E nós vamos falar na página 34 sobre o extrativismo. Olha só, página 34, tema extrativismo. Tudo bem? Ok? Então vamos a entender um pouco mais sobre extrativismo. Bom, extrativismo, como a palavra, propriamente a palavra fala, extração. Tudo aquilo que você extrai de algum lugar, né? E o extrativismo, aqui colocado, mencionado, está se falando sobre o que é extraído da natureza. Extraído da natureza de forma natural, né? Um dos recursos naturais que são extraídos, certo? E nós sabemos que existem inúmeros. E que muitas atividades, muitas pessoas que extraem da natureza determinadas coisas, elementos, alimentos, enfim, são voltados para uma das atividades econômicas a quais nós conhecemos, que está dentro do setor primário da economia, né? Então vejamos, extrativismo, como o Tia falou, extrair da natureza alimentos, elementos, isso vai depender. Para que a gente, como aqui o próprio livrinho de vocês estão dizendo, a gente tem que voltar um pouquinho lá no passado e ver a história do nosso descobrimento, né? Que marca demais a questão da economia, a história como um todo. Quando a gente fala assim da história, nós temos que lembrar dos indígenas, né? Os indígenas, os povos que já habitavam o nosso país. E lembrar que esses indígenas, eles já sobreviviam de atividades como estas, da extração de alimentos, como o próprio livro diz. A extração de alimentos. Esses alimentos desde frutos, animais, pela caça, pesca, enfim, essas eram as atividades. Não eram atividades econômicas de gerar renda, não digo isso, mas eram atividades nas quais eles sobreviviam, né? Se alimentavam, se vestiam, ou melhor, não se vestiam, mas assim, utilizavam determinadas frutas, sementes, ainda hoje, né? Porque é tradicional, ainda hoje, eles usufruíam de tudo isso para pintura, para fazer suas moradias, enfim, nós sabemos. E essa é uma das atividades no Brasil a mais antiga, porque ela é uma atividade extrativista. Quando os portugueses aqui vieram, eles adentraram no país e a atividade que eles acabaram utilizando foi a extração do pau-brasil, como todos sabem, né? Foi uma das atividades. Na colonização do nosso país, eles também se colocaram na frente, extraindo o pau-brasil. E sim, foi uma atividade rentável economicamente para Portugal, ok? Bom, gente, como nós sabemos, a atividade econômica extrativista, ela se divide em 3, mineral, animal e vegetal, certo? São 3 atividades, mineral, animal e vegetal. Nós vemos aqui no livro, por exemplo, nós temos 3 exemplos dessas atividades. Pelas gravuras vocês podem verificar, ok? Aqui nós temos a extração vegetal, não é isso? Aqui ao lado, a extração de minérios, a mineral, e aqui a extração animal, certo? O açaí, os minérios e os peixes, né? Que acabam sendo rentáveis economicamente. As pessoas, nos dias de hoje, sim, elas utilizam isso para a venda, para o comércio. E aí mantém sua sobrevivência, sua qualidade de vida. Com essas atividades aqui, é possível
é possível com que eles possam realmente suprir suas necessidades. A gente fala de suprir necessidades de diferentes formas: medicamentosa, vestuário, alimentação, educação. Por meio dessas atividades aqui, é possível sim, atualmente. Então, nós temos aqui, ó, na mineração, a extração, o extrativismo do minério. Nesse primeiro quadrinho que nós vemos a atividade do garimpo, diz assim: garimpo de ouro em rio. O extrativismo mineral consiste na retirada de certos recursos minerais encontrados principalmente no subsolo. No Brasil, são extraídos, entre outros recursos minerais, ferro, bauxita, nióbio, além de ouro, diamantes, esmeraldas e pedras semi-preciosas. Ok? Então, vejamos. Olhem só, é uma atividade árdua, certo? Geralmente são pessoas que realmente, ou de repente não tiveram outras condições de um outro emprego e se viram nessas atividades, certo? Pois a atividade não é tão simples assim. Fora que dentro desse mundo de garimpo existem muitas dificuldades, existem gente que dá um de mais esperto, enfim, é um mundo à parte. Mas o que importa vocês saberem são os minérios que são extraídos, e aqui são citados alguns. Geralmente o que mais se destaca é o ouro, a prata, pedras preciosas ou semi-preciosas, né? Então, esses recursos são vendidos, sempre tem um dono do garimpo, a pessoa com valor aquisitivo mais alto, que é o dono do garimpo, e essas pessoas acabam trabalhando para ela, é isso que eu quero dizer, tá, gente? Aqui ao lado, nós temos o açaí, não é isso? Conhece? Tenho certeza que muitos gostam. Aqui, principalmente, não faz muitos anos que o açaí explodiu, né? Então, para quem não sabe, essa é a fruta, digamos assim, né? Isso aqui é a fruta do açaí. Olha só como ele vem, de que maneira, né? Para quem não conhece, aproveita a oportunidade de ver essa imagem. E aqui nós vemos o senhor que extrai o açaí. Ele não vai estar em uma planta baixa. Planta baixa quer dizer, em uma plantação baixa. Sempre vai estar mais acima, parecendo tipo um coqueiro. Enfim, não importa. Aqui diz: extração de açaí em Santarém, no Pará. O extrativismo vegetal consiste na retirada e coleta de produtos encontrados em áreas de vegetação natural e ocorre em quase todo o território nacional. O açaí, castanha do Pará, juntas e o látex são exemplos de produtos obtidos do extrativismo vegetal. Não é interessante, meus amores? Pois é, nós temos o açaí como uma extração vegetal, o látex, que eu sei que vocês sabem, aquele produto líquido extraído do tronco da árvore, que vai se tornar, que é a borracha, no caso, é a matéria-prima da borracha. E temos um outro aqui citado, castanha do Pará, né? Castanha do Pará também é um dos itens que fazem parte da extração vegetal, todos eles utilizados na economia. Por fim, nós temos aqui a pesca. Diz o seguinte: pesca sendo realizada no rio Tapajós, em Santarém, no Pará. A caça e a pesca são exemplos de extrativismo animal. O Brasil tem muitos rios e um litoral extenso que oferece grande variedade de peixes e frutos do mar. A pesca pode ser realizada no mar, em rios, em lagos ou em represas artificiais. Então, o que acontece aqui? A pesca e a caça, como vocês acabaram de ouvir, são atividades extrativistas animal. Exato. E essas atividades que aqui ocorrem também são eficientes e são economicamente rentáveis, não é isto? Ok? Mas, a pesca, como um exemplo, nós podemos verificar que existem muitas opções. A gente está falando no mar, no oceano, que é realizado, estamos falando nos rios ou em represas artificiais. Também é possível. Ou como também tem pessoas que criam
criatórios, né? Piscinas. Nesse caso não seria, mas nessas situações aqui são formas de extração vegetal. Tudo bem? Meus lindos, tia vai passar uma atividade para vocês, certo? Depois da explicação que eu acabo de informá-los, eu vou passar uma atividade sim, para que vocês possam fazer, tá certo? Espero que tenham conseguido ouvir a aula e tenham assistido de verdade, porque aí eu coloco a atividade de acordo com minha explicação, para que vocês não perdam de assistir, tá? É isso, por enquanto é só. Até nossa próxima aula e desde já agradeço a sua participação. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Beijo bem grande no seu coração. Tchauzinho!